Bom dia. Nós aí agora vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, né? Nós vamos pegar agora então o mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Fator esse decisivo para o mundo, já que nós estamos convivendo, né? Já com a divisão, né, do mundo entre dois blocos. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, né? Lembrando que essa esfera, né, digamos, de organização e estruturação política, né, ela acontece devido então aos fatores que marcam, né, a própria, né, organização social, política, né, e econômica do mundo. Então, nesse momento agora, nós, né, já estamos já caminhando para, né, o desfecho, né, do que vai ser então o pleno século XX e XXI, né, ou seja, pós 1945 até os dias de hoje, né. Bom, vejamos. Após a segunda, então, iniciado, né, o pós-guerra, né, o início, né, ela se dá em 1945, quando aí nós temos, então, né, a divisão do mundo entre as duas grandes nações daquele momento, Estados Unidos e a União Soviética. E a partir daí, de 1945 em diante, nós temos, então, aquilo que nós vamos chamar depois, mais tarde, de Guerra Fria. Já que a Segunda Guerra Mundial ela alterou, né, o curso, vamos dizer assim, né, da sociedade, e ao mesmo tempo também alterou aí, né, a organização estrutural, política e econômica daquilo que nós chamamos então de mundo contemporâneo. E a Segunda Guerra Mundial também, claro, né, ela passa então, né, a figurar como sendo o cenário dessa intensa transformação, já que nós temos então o pós-guerra marcando, né, toda essa mudança, né, na estrutura do pensamento e também na estrutura da organização da sociedade nesse momento. Então, nesse momento aí, né, nós teremos um grande, né, desafio, né, não só dos governantes, mas também da sociedade como um todo, de estruturar e organizar-se mediante, então, as suas necessidades, né, sejam elas políticas, econômicas e, ao mesmo tempo, também necessidades, né, em relação aí, né, aos fatores que vão ser, né, colocados em prática, os fatores políticos aí, né. É importante ressaltar a vocês que a grande devastação, então, provocada na Europa e na Ásia, devido aí a Segunda Guerra Mundial, né, provocou então um intenso, né, processo de reconstrução. Na Europa foi mais doloroso ainda, porque nós temos que lembrar que Inglaterra, França, né, países que Polônia, né, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, né, Sérvia e outros, né, Rússia, né, os países da Europa assim, né, que Alemanha, né, que foram, né, tornaram-se palco da Segunda Guerra Mundial, estavam todos eles destruídos. Destruídos em todos os aspectos, né, política, econômico, social, né, até mesmo, né, edifícios, né, construções, todas elas tinham sido então destruídas. E a Ásia, o Japão, né? É bom ressaltar a vocês essa questão, porque no Japão nós temos o lançamento das duas bombas, né, Hiroshima e Nagasaki, que provocou então uma intensa, né, onda de destruição. Assim como também China, Coreia, né, passa a vivenciar depois uma fase de intensa guerra e conflito, né, então os países da Ásia, então acabam todos eles então sofrendo, né, com os devastos, né, não só da Segunda Guerra Mundial, como de guerras também que vão ser travadas né, durante essa fase da Guerra Fria, né, que vai surgir em vários conflitos, né, que vão levar à dizimação não só, né, do grupo que foi vencedor, né, ou talvez perdedor, mas daqueles grupos que, porventura, né, ainda vão disputar pelo poder, que é o caso da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, né? Então, ou seja, são regiões que ainda vão viver um intenso conflito, vão viver ainda guerras, né, que vão se arrastar ao longo da história, né, e vão trazer uma catástrofe enorme. Por isso que a gente fala, né, que desculpa, gente, a grande devastação, né, digamos, né, da Europa da Segunda Guerra Mundial, da Ásia pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Agora, por outro lado, as potências vencedoras, como os Estados Unidos e a União Soviética, vão sair tranquilas. Estados Unidos mais ainda, porque como os Estados Unidos não recebeu nenhum tipo de contra-ataque, né, provocado durante né, a Segunda Guerra Mundial, então eles vão sair muito melhor do que a União Soviética, por exemplo. Vai ter que reconstruir Stalingrado e Leningrado, por exemplo, que foi invadida pelos alemães. Então, assim,
Estados Unidos e União Soviética, que também se uniram para poder derrotar o nazismo de Adolf Hitler, né, vão acabar então se separando. Porque após a Segunda Guerra Mundial, as ideologias presentes nesses dois países, né, nessas duas potências do mundo aí, não vão dar certo. É como água e óleo, não se mistura. Você não mistura o ideário capitalista com o ideário, por exemplo, socialista, comunista. Então aí você então vai ter a bipolarização do mundo. Então o mundo se torna agora bipolar. Então agora nós temos o quê? Dois mundos distintos. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. Agora, vale ressaltar a vocês que quando nós falamos sobre a Guerra Fria, nós estamos uma disputa de superioridade entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que começa após, então, a Segunda Guerra Mundial. E a chamada Guerra Fria é aquela fase onde, né, você não tem uma guerra bélica, mas você tem uma guerra de possibilidades. É um ameaçando o outro, mas vai que lá numa dessas ameaças aí acontece de que haja o conflito, de que haja a guerra. E aí? Então é Guerra Fria porque é um fator de ideologia. É Guerra Fria porque agora nós estamos falando de países que estão buscando uma forma de lutar, né? Então são coisas que acabam marcando nessa fase. E essa disputa política, querendo ou não, ela vai se estender por mais ou menos alguns 40 anos ou mais. Vale ressaltar para vocês que a disputa acabou dividindo então o mundo em blocos de influência. Por isso que a Alemanha, nesse fator também, ela passa por essa divisão. E a construção do muro de Berlim é o símbolo máximo dessa divisão. Por isso que quando você tem lá Berlim Oriental, Berlim Ocidental, está com quem? Está com os Estados Unidos. Berlim Oriental está com quem? Está com a União Soviética. A Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, fica fácil. O lado que bebe cerveja, que é o lado ocidental, está com os Estados Unidos. O lado oriental, que bebe vodka, está com quem? Está com a União Soviética. Só para vocês para mim brincar com vocês e para vocês entenderem como que acontece então essa divisão da Alemanha. Então a Alemanha acaba se dividindo em duas, assim como sua capital. E o Muro de Berlim se torna então um símbolo, né, vamos dizer, dessa divisão. Agora, com o sistema, né, consta, né, na história que com sistemas diferentes, né, de política, de autodomínio e tudo mais, Estados Unidos e União Soviética vão colocar o mundo todo em constantes ameaças. Porque a guerra girava em torno dos dois, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Então, os Estados Unidos acaba sempre, né, assumindo a condição de liderança, né, do chamado bloco capitalista e a União Soviética do bloco socialista, mas isso aí era só uma divergência ideológica, porque o que eles queriam mesmo era o quê? Uma guerra. Com tanto medo que os Estados Unidos tinham da União Soviética lançar uma bomba, a mesma coisa também era dos russos tinham com relação aos Estados Unidos em relação à sua política. É algo que marcou a história? É algo que marca a história até hoje? É, porque ainda nós percebemos que, por mais que nós estamos em pleno século XXI, nós ainda temos algumas ideias, né, dessa Segunda Guerra Mundial, dessa Guerra Fria, desculpa, que ainda perdura dentro de nossa sociedade. É só vocês verem o discurso do Trump e o discurso do Vladimir Putin. Quem já percebeu já sabe, né? Há uma ameaça de ambos os lados. Então, ou seja, não cessaram ainda, né? Por mais que você fale, professor, mas foi lá em 1990, 91, com a queda do Muro de Berlim, acabou tudo. Gente, é só um contexto histórico. Não quer dizer que essas ideologias, que essas lutas não possam estar acontecendo. Isso tem que ficar claro para vocês, tá bom? Então, na esfera de influência dos Estados Unidos, a expansão de seu sistema socioeconômico ocorreu, né, em alguns mecanismos de cooperação internacional. Agora, vale ressaltar a vocês que enquanto as tropas lutavam no campo, as negociações continuavam, né, em todo o mundo. Por isso que aí vão surgir alguns acordos comerciais em relação a essa questão.
Então, ou seja, é criado, então, o Banco de Pagamentos Internacional na Suíça, o PIG, o BPI, né? Que é a ideia dele era justamente o quê? Colocar todo o dinheiro lá dentro e depois ser redistribuído aí para a reconstrução, né, dos países que foram, então, destruídos, né, pela Segunda Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, ampliar a necessidade do mercado consumidor e assim por diante. Só que isso não acaba acontecendo, já que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estão lutando, né, ideologicamente contra ambos, né, ambos estão lutando ali contra, né, as ideologias e, ao mesmo tempo, também contra a nação, contra o mundo. Então, no imediato do pós-guerra, é criado, então, o que nós chamamos de Plano Marshall, né, que foi essencial justamente para a reconstrução socioeconômica, então, da Europa. E, ao mesmo tempo, também, esse plano Marshall tinha como objetivo também impedir o avanço do comunismo para dentro, digamos, né, dos Estados Unidos, ou até mesmo para dentro da América ou qualquer outra parte da Europa. Então, nesse sentido, no aspecto militar, né, a criação, né, da OTAN, né, beneficiou muito para que, né, houvesse, então, a diminuição da propagação das ideologias fundamentadas no socialismo e no comunismo, claro, porque aí a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, beneficiava também economicamente os americanos. Mas o Plano Marshall é o plano de reconstrução. Por isso que nós chamamos, né, de Plano Marshall, o Plano de Recuperação Europeia, né, foi o programa que é de ajuda, né, econômica dos Estados Unidos aos países europeus, que foram, então, destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o objetivo máximo do Plano Marshall? Reconstruir toda a Europa, porque aí fazia a ligação, ponte Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, né, Europa, Europa, Estados Unidos. Se eu reconstruísse economicamente a Europa, então eu estaria buscando esse recurso para a linha capitalista, não para a linha socialista. Os Estados Unidos foi muito esperto nesse sentido, porque aí emprestava dinheiro aos europeus, esse dinheiro, claro, depois voltaria, né? Mas lembrando que com o objetivo final ali era justamente o que? Reconstruir, né, toda a Europa e fazer com que a Europa, então, assumisse uma condição, então, capitalista e não socialista, como ali, né, as ideologias soviética propunham no primeiro momento. E o Plano Marshall, claro, vai vigorar de 1947 até o ano de 1951, sendo, então, o principal. Os Estados Unidos jogavam dinheiro lá dentro, então a reconstrução foi muito rápida. E os principais beneficiários, né, com relação a essa reconstrução foi Inglaterra, França e Itália, já que foram os países que mais ficaram, né, destruídos em relação, então, à Segunda Guerra Mundial. Aqui na América não houve tanta assim, deflagração, né, digamos, de destruição da guerra, mas Inglaterra, França e Itália são os países que maior recebeu quantidade de dinheiro americano para se reconstruírem e, ao mesmo tempo, também para se fortalecerem. Isso pós, né, a Segunda Guerra Mundial, isso na metade já do século XX. Agora, qual que é o objetivo do Plano Marshall? Era realizar, então, uma propaganda, né, maciça contra, então, quem? A União Soviética. Olha, estou dando dinheiro para vocês, então vocês agora vão ser capitalistas, tá? Então, se chegar alguma ideologia soviética aí, ó, tchau, obrigado. Né? Vocês têm que agora assumir a condição capitalística, né? E é isso que acaba, então, acontecendo. Então, metade da Alemanha acaba recebendo, né, o incentivo do mercado do Plano Marshall, por isso que eu falei para vocês, né, o Berlim Ocidental e a Alemanha Ocidental recebem o incentivo de capital estrangeiro, principalmente americano, para a sua reconstrução. Mas países como, né, os que estão na Alemanha Oriental e na Berlim Oriental vão receber acordos do quê? Do Comecon, que foi só criado em 1949. Qual é o objetivo do Comecon? É o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Né? Seria o quê? A versão soviética do Plano Marshall. Então, ou seja, o Exército Vermelho, né, o governo vermelho russo fez a mesma ideia dentro da concepção, né, soviética,
né, dentro da concepção socialista comunista, mas com um viés totalmente diferente, né, do plano Marshall. Então, é como se fosse aquela ideia, né? Olha, em 1947 eu criei o Plano Marshall, em 1949 eu vou lá e criar o Comecon para poder salvar, então, a população, salvar todo mundo. Então, querendo ou não, Itália, França, Inglaterra conseguiu sim, né, acabar com o avanço, né, digamos, das ideologias soviéticas, das ideologias socialistas de dentro de seu país. E acabaram, então, assumindo a condição de países capitalistas, né? Bom, meninos, eu vou deixar para vocês aí. Hoje foi uma aula bem curta de história, porque eu estou muito cansado também e estou muito, não estou bem, né? Assim, em questão assim de na sexta-feira, né? Eu vou fazer a correção dessas atividades. Então, fica para vocês aí a página 50 e 51. Tá? Qualquer dúvida aí, na sexta-feira eu vou tirar com vocês. Não terminei essa primeira parte com vocês aí do material, né, da aula de hoje, mas já fica para vocês aí um momento de estudo, tá bom? Deus e Nossa Senhora vos proteja, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, tá bom? Não terminou meu horário. Eu quero que vocês façam essa atividade e me mandam a foto dessa atividade, tá? Para que assim que vocês terminarem, para que eu possa então computar, né, ainda hoje, somente hoje, não vou receber isso na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, eu só vou receber na segunda-feira até, né, o final do meu horário agora, ou até às 11h30, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, que Deus Nossa Senhora vos proteja, vos ilumine e vos guarde, tá bom? Até mais, tchau, obrigado, tenha um bom dia.